Posso pisar numa tropa e saltar as muralhas, aleluia, aleluia. Posso pisar numa tropa e saltar as muralhas, aleluia, aleluia. Cristo é a rocha da minha salvação, com Ele não há mais condenação. Posso pisar numa tropa e saltar as muralhas, aleluia, aleluia. Eu posso escutar o exército de Deus marchando sobre a terra em plano de guerra. Vai, já ouço o louvor que é arma de vitória. O exército de Deus, o exército de Deus, o exército de Deus marchando vai, marchando vai. Caiam por terra agora os inimigos de Deus. Seja estabelecida a casa do Senhor. O Senhor é Deus que salva, que cura e santifica, e Ele tem nos dado nova vida. Ele tem nos dado novo canto, novo espírito. Com os nossos lábios vamos proclamar. Não dá, sem Jesus não dá. Não dá, sem Jesus não dá. Não, não, não dá, sem Jesus não dá. 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 Não, não, não dá, sem Jesus não dá. Não dá, sem Jesus não dá. Aleluias. Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, Rompendo em fé, minha vida se revestirá do teu poder. Rompendo em
traz a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover do sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver rompendo em fé. Rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadias vou mover do sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. Cada dia vou viver rompendo em fé. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver rompendo em fé. Somente em Cristo nós vencemos. Jesus, Tu és o nosso Deus, nosso Jeová Jireh, Deus da provisão, Deus da cura. Aleluias. O fogo não me queima, nas águas não vou afundar, pois estás comigo. Eu não estou sozinho, eu estou guardado no esconderijo. Eu não estou sozinho, pois tu estás comigo. Erga a sua voz e declare isso. Temer porque se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalha. Seu nome é Jeová Jireh. Irás prover de novo, eu creio em ti. Haja o que houver, venha o que vier, irás prover de novo, eu creio em ti. Eu não vivo do que vejo, mas sigo do que creio. Irás prover de novo, eu creio em ti. O fogo não me queima, nas águas não vou afundar, pois não estás comigo. Eu não estou sozinho, eu estou guardado
esconderijo. Eu não estou sozinho, tu estás comigo. Temer porque se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalha, seu nome é Jeová Jireh. Irás prover de novo, e eu creio em ti. E haja o que houver, venha o que vier, irás prover de novo, eu creio em ti. Eu não vivo do que vejo, eu vivo do que creio. Irás prover de novo, eu creio em ti. Nós cremos em ti. A tempestade e o vento forte não vão roubar a minha fé em ti, meu Deus. A tempestade e o vento forte não vão roubar a minha fé em ti, meu Deus. Em ti, meu Deus. Em ti, meu Deus. Vamos declarar isso. Temer porque se eu estou guardado por quem seu nome é Jeová Jireh. Irás prover de novo, eu creio. Haja o que houver, haja o que houver, venha o que vier. Eu não vivo do que vejo, vivo do que creio. Irás prover de novo, eu creio em ti. Aleluias, aplauda esse Deus maravilhoso. Digno de ser adorado, Jesus. Santo, santo, santo é o teu nome, Jesus. Com gemidos que palavras não podem explicar, Ele leva ao Pai as minhas intercessões. Quando dobro os meus joelhos, mesmo em meio à tribulação, Ele ouve o gemido do meu coração. Ó Jesus, a ti confesso, não dá pra viver sem sentir tua presença no meu ser. Sou eterno dependente, ser humano tão carente. Estou de novo aqui e quero teu poder. Ainda
ainda que pra te servir, Jesus, eu tenha que chorar. Te servirei porque comigo estarás. Sofrer contigo é bem melhor do que errar. Perdoa-me, porque às vezes não consigo nem falar. Logo as lágrimas meus olhos vêm molhar, como um sinal que tu estás nesse lugar. Jesus, a ti confesso, não dá pra viver sem sentir tua presença no meu ser. Sou eterno dependente, ser humano tão carente. Estou de novo aqui e quero teu poder. Ainda que pra te servir, Jesus, eu tenha que chorar. Te servirei porque comigo estarás. Sofrer contigo é bem melhor do que errar. Perdoa-me, porque às vezes não consigo nem falar. Logo as lágrimas meus olhos vêm molhar, como um sinal que tu estás nesse lugar. Ainda que pra te servir, Jesus, eu tenho que chorar. Te servirei porque comigo estarás. Perdoa-me, porque às vezes não consigo nem falar. Logo as lágrimas meus olhos vêm molhar, como um sinal que tu estás nesse lugar. Oh, Jesus, a ti confesso, não dá pra viver sem sentir tua presença no meu ser. Sou eterno dependente, ser humano tão carente. Estou de novo aqui e quero teu poder. Aleluia, Jesus, nós te adoramos. Ainda que pra te servir, Jesus, eu tenha que chorar. Te servirei porque comigo estarás. Glória a Deus, aleluia. Queridos, eu quero que você abra a sua Bíblia aí. E quero pedir que o irmão lá também coloque para nós, lá em Zacarias, capítulo 2. Quero falar com os irmãos sobre Zacarias, capítulo 2. Eu falei que eu trazer uma palavra profética para os irmãos,
Profética não porque eu vou estar trazendo a minha profecia, mas dela e aplicando para os dias de hoje, como a igreja, né, o povo de Israel daquele tempo, como o Israel de hoje. Também, né, quando nós olhamos para Gálatas, se você olhar em Gálatas capítulo 6, o versículo 16, diz: se nós andarmos conforme o regramento, ou conforme essa regra, paz e misericórdia serão com todos eles e com Israel de Deus. Ele se refere, Paulo, quando escreve aos Gálatas, o Israel de Deus, os remanescentes fiéis à igreja, os remidos e lavados no sangue do Cordeiro, aqueles que o Senhor lavou com seu sangue, estão firmados. Ele se refere como Israel de Deus. Eu e você, não é? Israel, povo hebreu lá do passado, não é? Estão lá em Jerusalém, mas esse Israel de Deus, se referindo agora, juntando tanto judeu como gentios, fazendo parte da igreja do Deus vivo. É nessa linha que eu quero dizer para você que a palavra é profética, não é? E quando nós olhamos para esse capítulo, nós temos que entender um pouquinho do contexto. O contexto era do tempo do rei Dario, que decretou, né, que todos os judeus que estavam dispersos no exílio babilônico pudessem voltar para Jerusalém. E a palavra do profeta, ele profetizou junto com Ageu, seu contemporâneo, mas Ageu, por um momento, sai de cena e fica só Zacarias, e a palavra é de reconstrução, de restauração. Mas houve aqui um fato interessante, quando você olha no capítulo 1, ele fala assim: cadê os seus pais? Para onde eles foram? Ou seja, os pais todos foram dissipados, morreram, né? Não repassaram, no período de repassar a palavra para essa nova geração, eles não passaram a lei, e agora eles estavam com problemas seríssimos, que eles já estavam acostumados até a adorar outros deuses, né? E agora o Senhor estava querendo uma restauração total, tanto da vida do seu povo de Judá, Jerusalém, do Israel de Deus ali, como também de todo o templo que precisava ser reconstruído, que estava parado. Então a reconstrução do templo, o povo estava desanimado, ninguém estava querendo fazer mais nada. E eles estavam dispersos, e eles disseram: olha, todos aqueles que estão dispersos, voltem para Jerusalém. Há uma profecia também que os judeus também vão voltar um dia para Israel de hoje, e vão também ali edificar um templo, não é? Tanto é que isso eles já estão fazendo até algumas coisas. Por exemplo, a menorá já está pronta, está lá no portão de Sião. Ele trata de Sião como sendo o lugar onde o Senhor visita, mas sendo a nova Jerusalém, a igreja do Senhor, aquela igreja do Apocalipse. E quando nós olhamos para a mensagem de Zacarias, nós temos que entender 3 coisas. Era um profeta da sua época, que era messiânico, ele era escatológico e apocalíptico. Se você vai ver tudo isso dentro dos contextos desse livro, quando você começa a enxergar. Quando ele fala que ele era messiânico, ele fala de Jesus. Se você olhar o capítulo 9, o versículo 9, ele vai falar daquela entrada de Jesus triunfal em Jerusalém, que Jesus entrou montado num jumentinho, filho de jumenta. E realmente Mateus também replica isso da mesma forma como aconteceu, como foi profetizado por Zacarias. Então, depois de Isaías, Zacarias foi o mais que falou sobre Jesus profeticamente, sobre a vinda dele, o ministério dele, o reino dele e o governo dele. E se você olhar a partir do capítulo 8, ele vai falar sempre visando a vinda de Jesus e fazendo uma ponte para o Apocalipse, quando Jesus vai vir reinar com toda a sua igreja, e aquele que vai estar reinando no meio do seu povo, com poder e glória, né? Deus, a Trindade. E quando ele fala sobre a Jerusalém, ele faz também uma alusão profeticamente sobre Apocalipse da Nova Jerusalém. O capítulo 21, ele vai falar que Deus e a glória de Deus estaria presente, não precisava de luz naquela cidade, porque Deus seria a sua luz. Você vai ver isso no texto. O texto nós vamos ler. O que ele fala sobre isso? O que era a glória de Deus? O que era a luz de Deus? A glória de Deus é a Shekinah, que tinha afastado, Deus tinha afastado do seu povo, devido ao seu pecado, devido à sua indiferença. A glória de Deus, a presença de Deus já não era mais presente no meio deles. Ele disse: olha, quando eu restaurar Jerusalém, quando vocês refizerem a casa do Senhor, o templo, vocês vão ver a minha glória, a minha Shekinah, ou seja, a presença divina, né, permeando no meio do seu povo, e todas as coisas seriam diferentes. Não é diferente de hoje. Se nós assim nos santificarmos, buscarmos a presença do Senhor, se queremos ver a manifestação, uma teofania da parte de Deus, nós precisamos realmente estarmos bem próximos do Senhor, bem íntimos do Senhor, para que a Shekinah, a glória de Deus, preenche toda a casa, toda a igreja, e nós vamos ver a presença dEle, sentir a presença dEle. Tudo que nós queremos, tudo que muitos almejam é sentir
que Deus revelou a ele, falou com ele, está ao lado dele, protegendo ele. Quando nós olhamos para o capítulo 3 de Zacarias, a gente vê a figura do sumo sacerdote. Ele fala de Josué sendo o sumo sacerdote. E o que houve ali? Ele tinha uma mensagem, ele saía para fazer uma mensagem, e o opositor. Eu queria que o irmão colocasse esse capítulo 3, versículo 1. A Bíblia fala que do lado direito estava o opositor. E ele dá um nome para esse opositor, fala de Satanás. Querido, Satanás, ele continua sendo o adversário, sendo o opositor, como foi no tempo de Zacarias e como também é hoje. Mas muitas pessoas não dão crédito para isso, por isso que eu disse que essa palavra é profética. Olha só, Deus mostrou o sumo sacerdote Josué, do qual estava diante do anjo do Senhor, e Satanás estava à mão direita dele, para lhe opor. Ou seja, a mão direita é o lado direito. Ele disse, olha, você não vai fazer essa mensagem, você não vai enviar essa mensagem. O que ele faz com todo da igreja? Por isso que eu disse que é profético. Ele tenta impedir a igreja de cumprir a sua missão. Do homem e da mulher de Deus cumprir o ID, falar das boas novas, publicar as boas novas, fazer com que o nome do Senhor seja conhecido. Passamos, através da oposição de Satanás, passamos a ser religiosos, frequentadores de banco de igreja. Nós não trabalhamos, nós não envolvemos, nós não proclamamos, nós não lançamos a mão na arada e nós largamos para trás. Nós abandonamos a obra, começamos uma coisa, abandonamos, começamos uma célula, abandonamos. E ele estava falando disso, porque Satanás é o grande opositor de Deus e da igreja de Deus. E ali ele estava fazendo oposição. E não é diferente hoje, não é? Nós sabemos, não vamos culpar tudo o diabo, mas ele ainda age do mesmo jeito. Por isso que é profético. E aí às vezes nós achamos que, estou muito cansado, né? Tem que passar isso para outro, transferir para alguém. Sempre alguém que vai fazer e você não pode fazer. Sendo que todos nós somos responsáveis de proclamar, de anunciar, de fazer discípulos. Não é só de proclamar, de fazer discípulos, né? Discípulos que permaneçam na palavra para a glória de Deus. Até aqui quem está entendendo? Amém. Então vamos ler o texto. Zacarias capítulo 2. Sai do 3 aí, vamos para o 2. Poderia dar uma explanação maior, mas vou deixar para o Guto na escola dominical, que esse livro foi pulado, porque ele é um profeta menor, mas ele tem muitos capítulos, então ele torna-se um livro grande, mas é conhecido como profeta menor, e nós estamos estudando os profetas menores. Mas para fechar o ano, a gente está aí terminando com Malaquias, e já hoje foi o capítulo 2, só falta o 3 e o 4, e encerra os profetas menores, e aí vamos passar para os livros poéticos, não é? Para o próximo ano, na escola bíblica. Nós já conversamos, eu e o Pedro Augusto, para nós interagirmos agora nos livros poéticos. Salmos, provérbios aí, e para frente. E se Deus der graça, a gente vai mais um pouquinho para frente naqueles livros. Mas olha só o que diz o texto. Tornei a levantar os olhos e vi um homem que tinha na mão um cordel de medir, é uma vara, né? Esse cordel é uma corda mesmo, ou um cordão de medidas. Quando você olha para o Apocalipse, quando ele vai medir, ele está falando de medir a cidade. Você vai ver Apocalipse 21, que também um anjo vai medir a cidade, mas com um cordão de ouro, ou seja, com um cordel de ouro. Não seria mais um cordão simples, mas algo que fosse de ouro para medir a cidade. Tanto o comprimento como a altura. Se você quiser conferir isso, você abre aí Apocalipse capítulo 21, versículo 15. Você vai ver essa expressão, né? A partir do 8 ele fala sobre a Nova Jerusalém. É o que estava acontecendo aqui. O que era a profecia? A visão que Zacarias teve, que ele teve 8 visões. Aqui ele está na terceira visão, se eu não estou equivocado, e a visão, todas essas visões foram noturnas, de que ia acontecer com Jerusalém daquela época, porém de uma forma profética, messiânica, escatológica, para os nossos dias. E aí ele fala, olha, o que era o contexto? Parece que os anjos tinham sido mandados para medir, né? Ou seja, ver como é que estava a terra, e a terra parece que estava tranquila. Você vai ver isso no capítulo 1, se você ler, eu pedi para você ler o livro, você vai ver que lá no capítulo 1 ele fala que eles saíram para medir a terra, e a terra estava tranquila. Mas este daqui parece que teve uma missão, ele parece que foi então para fazer uma missão, mas ele foi uma missão equivocada. E eu quero abrir um parênteses aqui para falar com você sobre essa missão equivocada. Às vezes você recebe uma palavra de Deus, aqui era o anjo que recebeu a palavra do Senhor. Saiu para a missão de medir, mas ele não era para medir. Mas olha só, eu recebi de Deus, eu sou anjo, recebi de Deus. Cuidado.
Nós vemos muitas pessoas que se dizem anjos de Deus aqui nesse púlpito, e que falam coisas que receberam de Deus, e foram de forma equivocada, até recebeu, mas a mensagem não era aquela. Nós vamos ver isso no texto. Então ele saiu para medir. De 1 a 3 ele vai falar nisso, mas no 4 muda a história. Vamos, presta bem atenção. Verso 2. Então perguntei, para onde tu vais? Quem perguntou foi Zacarias aqui. E ele me respondeu, medir Jerusalém, para ver qual a sua largura e qual o seu comprimento. Está lá em Apocalipse. Eis que o anjo que falava comigo, e o outro anjo lhe saiu ao encontro. Então aqui tinha mais de um anjo. Tinha um anjo que era o intérprete de Zacarias, ou seja, fazia interpretações da visão que ele teve. Mas esse era o outro mensageiro. E esse aqui disse assim, olha, vai lá atrás agora, não fala mais de um anjo, mas ele fala de um jovem. Olha o versículo 4. E ele diz, corre e fala a este jovem. O que dá a entender quando você vê a palavra jovem? Que é uma pessoa que ainda não alcançou uma certa maturidade. Parece que aquele anjo era um anjo juvenil, um teenager. Não tinha ainda entendimento espiritual para fazer certas coisas, mas não é isso não. Ou seja, talvez pouca experiência e na direção que Deus para ele não entendeu realmente a mensagem de Deus. Ele diz, corre a este jovem, aí ele fala assim, Jerusalém será habitada como aldeias sem muro, por causa da multidão de homens e de animais que haverá nela. 5. Pois eu lhe serei, diz o Senhor, um muro de fogo em redor, eu mesmo serei no meio dela, e a sua glória. Eu falei da glória do Senhor, da Shekinah. 6. Ei, fugi agora da terra do norte, diz o Senhor, porque vos espalhei como os 4 ventos dos céus, ou seja, aqueles que foram dispersos, né? Ele está falando aqui do povo hebreu, que foi disperso lá no exílio, lá dentro do exílio, muitos foram dispersos, mesmo lá dentro. E você vai olhar no capítulo 1, que foram 70 anos de exílio ali. Ele fala lá, registra lá no capítulo 1, versículo 12, se eu não estou equivocado. Aí dos 4 ventos do céu, diz o Senhor, 7. Ei, salva-te, ó Sião, Sião se referindo agora o povo restaurado, mas Sião, se você olhar para a palavra Sião, ele se refere ao monte, aonde está o templo lá em Jerusalém. Você chega lá em Jerusalém, tem a porta de Zion, ou de Sião, que você entra nela, onde está a menorá, que custa milhões, tudo de ouro, prontinho, que eles estão querendo na reconstrução do templo colocar lá. E a Arca da Aliança, que eles iam, né, fazer também, mas eles descobriram que essa Arca da Aliança está guardada com os romanos, e eles devem buscar essa Arca da Aliança. Aí tem uma incógnita. Qual é a incógnita? Como é que eles vão reconstruir um templo, não é? Profeticamente, se embaixo está ali os judeus, em cima está os muçulmanos, que tem uma mesquita agora instalada em cima do templo, ou naquela área do templo. Como é que eles vão fazer essa guerra espiritual aí? Eles estão pensando, eles estão estudando, eles analisando isso, alguns, né, estudiosos, dizem que estão esperando, vindo do Japão, um grande terremoto que vai atingir em cheio, e Israel não está tão longe, né, do Japão, da Ásia, ali, que é na Ásia, e esse terremoto será tão grande que ele vai rachar a mesquita ao meio, vai ruir o que tem ali, e aí será a deixa para eles reconstruir esse templo. Não sei se isso é fato, mas é nisso que eles pregam, é nisso que eles falam, e é nisso que eles estão esperando. Hoje tem concorrente. Fica tranquilo. Fica tranquilo aí, queridos. Então, olha só, queridos. Sião aqui agora, então, se refere ao povo, não está se referindo ao templo, né? Ou a Nova Jerusalém. Que quando nós olhamos para a Nova Jerusalém, ele fala de Sião, né? A nova cidade, lá do Apocalipse. Não é essa que ele está se referindo aqui ainda. Então, ele fala aqui de Sião como Jerusalém. Ele diz, tu que habitas com a filha da Babilônia, ou seja, aqueles que estavam exilados dali tinham que sair urgente. A urgência deles era porque a destruição viria, o Senhor estava perseguindo, e havia um massacre. E como será no final também, a Bíblia diz que aqueles que não ouvirem o Senhor, que não derem ouvidos, que não vão ouvir, também vai vir a mão pesada do Senhor, e a mesma coisa que estava acontecendo aqui. Ele disse, olha, foge daí enquanto é tempo. Versículo 7, 8. Pois assim diz o Senhor dos Exércitos, para obter ele a glória, enviou as nações
que vos despojaram, porque aquele que tocar em vós, toca na menina dos seus olhos. Olha só o que Deus estava falando. Olha, vocês são tão fortes, são tão queridos, são tão amados, que agora eu vou proteger de vocês de uma forma toda especial. E quem tocar em vocês, está tocando na minha vida. Quem toca na igreja do Senhor, está querendo tocar direto na menina dos olhos de Deus, que somos nós, desde que nós estejamos realmente vivendo uma vida de santificação, né? Ali na presença do Senhor. E ele repete nisso, lá em Deuteronômio 32, e também fala em Salmos 17, versículo 5. Quando nós olhamos ali, ele diz que quem tocar, né, num homem, no ungido do Senhor, na pessoa daquele povo, toca na menina dos olhos de Deus. A menina dos olhos de Deus é a íris do homem, né, lá dentro. É como se tocasse na íris dos olhos de Deus, ou seja, ninguém que está com Deus pode ser tocado pelo inimigo, amém? Você não entendeu. Você é tão protegido que Deus colocou você como uma pessoa intocável quando você está na presença dele. O problema é que o povo não estava assim. Eles estavam vivendo uma vida dispersa, pecaminosa, né? Eles estavam servindo até outros deuses. A Baal agora, eles estavam, de uma certa forma, aceitando Baal como fosse o Deus que pudesse agora trazer para eles, né, a fertilidade na plantação. Eles não recorriam mais a Deus. Por isso que Deus disse, olha, eu vou mandar sobre vocês a terra, a chuva seródia, não é? Aquela chuva temporã, fora de época, e vocês vão plantar e a terra vai dar 100, 60 e 30 por 1, ainda lá no Velho Testamento. Só estou dando alguma direção para você entender onde eu quero chegar com vocês. Versículo 9. Porque eis que aí agitarei a mão contra eles, e eles virão a ser a presa daqueles que os serviram. Assim sabereis que o Senhor dos exércitos é que enviou. Ou seja, eles vão saber que tem um Deus em Israel. Eles vão saber quem é o Senhor, o Todo-Poderoso, o El Shaddai. Eles iam perceber que a Shekinah, a glória de Deus, estava no meio do povo. Eles estavam desanimados, eles estavam agora querendo jogar a toalha, já tinham jogado a toalha, não queriam voltar, não queriam trabalhar, não queriam reconstruir, não é? E muitos de nós, às vezes, nós nos pegamos assim, né? Estou cansado, né? Vem que empurrado, fazer as coisas de Deus no automático. Mais ou menos isso era o contexto deste momento, e é talvez um contexto que a igreja brasileira, a igreja cristã, hoje tem vivido. Porque a igreja brasileira hoje ele corre atrás das bênçãos, mas não corre com Deus das bênçãos. Eles correm atrás das vitórias, mas não corre a Deus da vitória junto com o Deus da vitória. Então, Deus sempre foi assim. Mas quando nós vamos para a promessa que Romanos, capítulo 8, versículo 28, diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, às vezes nós só ficamos naquilo que coopera, que dá certo, que abençoa, né? E que nós somos mais do que vencedores, lá no versículo 36 e 37, nós, no mesmo capítulo 8, nós ficamos só nervos, tomando posse disso, mas não tomamos posse do ID, da responsabilidade que nós temos de sermos testemunhas, sermos embaixadores do Senhor, numa geração perversa e contaminada que nós estamos vivendo no meio dela. Versículo 10 diz: canta e exulta, ó filha de Sião, porque eis que venho e habitarei no meio de ti. Essa expressão, quando fala que veio no meio de ti, Apocalipse 21, diz que o Senhor estará no meio dela, não é? Apocalipse capítulo 21, versículo 23, ele fala que a glória do Senhor está no meio dela, diz ali. Versículo 11. Naquele dia muitas nações se juntarão ao Senhor e serão o meu povo, e habitarei no meio de ti, e saberás que o Senhor dos exércitos é quem te enviou a ti. E então o Senhor dará a Judá como sua porção, a terra santa, e de novo escolherá Jerusalém. Por que de novo? Que era a reconstrução do templo, a segunda reconstrução. 13. Cala-te toda a carne diante do Senhor, porque Ele se levantou da sua santa morada. Vamos orar? Senhor, nós lemos um trecho da Tua palavra. Senhor, muito interessante. Meu Deus, a palavra que nós queremos que ela seja para nós hoje, tão real e tão viva, tão presente, como assim foi para aqueles dias do rei Dario. Senhor, em nome do Senhor Jesus, que nós possamos ter entendimento, clareza, Senhor, agora para aplicarmos a Tua palavra. Em nome do Senhor Jesus, nós oramos, amém e graças a Deus. Queridos, então, o que Deus queria? Que agora a reconstrução fosse meio que geral.
O que seria uma restauração geral? Que não era só a restauração da fé, mas de um Deus teocrata, um Deus que estaria agora também, os governos estariam buscando referência de Deus, porque os governos já estavam todos agora distanciados de Deus, não buscavam, por isso que agora ele diz que a reconstrução seria total. Ou seja, Deus queria ser considerado tanto pelos reis que governavam essas nações, como também todo o seu povo. Então a teocracia estaria agora imperando. O Senhor estava agora dizendo, olha, agora será comigo, até agora eu deixei vocês, mas agora é comigo. Então, queridos, quando ele fala sobre isso, nós entendemos algumas coisas e eu quero entender com você. Quando eu estive nos Estados Unidos recentemente, eu tive uma experiência, alguém me perguntou, o que você achou de mais interessante ali? E Deus me levou nesse texto. Quando ele fala que a cidade não é uma cidade sem muro. As igrejas na América, como as casas, é cultural não terem muros, cercas, né, de proteção. Principalmente as igrejas, as megas igrejas, elas têm um mega estacionamento, e aí você chega direto no templo, aí tem um salão, uma recepção, onde as pessoas tomam um cafezinho, um chá, e depois tem o santuário. Ninguém chega direto, né, como às vezes muitas igrejas já a porta da igreja já é na rua. Lá não é, todas assim. Ou seja, nada de muro. E as casas também, algumas casas não tem muro, outras só tem muro atrás, ou do lado, alguma coisa, mas em geral é cultural não ter muro. E aí Deus me deu essa palavra. A primeira coisa que eu quero falar sobre vocês, que o plano divino sempre é maior do que a compreensão humana. Quando eu falei para vocês que aquele anjo saiu para uma mensagem, ele tinha uma mensagem que ele tinha recebido de Deus, e ele estava equivocado na sua mensagem, ele falou assim, vai lá medir Jerusalém. Deus não disse ele para medir Jerusalém. Ele estava mandando ele inspecionar como foi o outro. Olha, vê como é que está a terra. Mas ele entendeu que tinha que medir. Ou seja, ele foi uma espécie de agrimensor. Medir a altura, a largura, o comprimento. Mas não foi nada disso. E se nós olharmos um pouquinho, o que a Bíblia fala dos anjos, eu queria que o irmão abrisse aí Jó, colocasse na referência de Jó, capítulo 4, o versículo 17 e 18. Ele vai falar, até os anjos têm defeitos. Olha só como é que anjo tem defeito. Agora, se anjo, que é anjo, tem defeito, imagina eu e você, meros mortais. Não é? Então, às vezes, nós temos que ter muito cuidado daquilo que nós falamos e aqui ele vai falar. Seria, porventura, um mortal justo diante de Deus? Seria, acaso, um homem puro diante do seu Criador? 18. Eis que Deus não confia nos seus servos e aos seus anjos atribui o quê? Imperfeições. Vocês eram imperfeitos, tinham defeitos, imagina eu e você. Este anjo, que parece era jovem, que tinha aparentemente, ele tinha recebido uma mensagem vindo da parte de Deus. Realmente, Deus tinha dado uma mensagem para ele, mas não era aquela que era para chegar até Jerusalém. Tanto é que ele manda o outro anjo dizer, ei, jovem, para aí, a mensagem não é essa. Por que eu falo disso? Que quando nós olhamos para essa verdade, que o plano divino é sempre maior do que a nossa compreensão humana, o que ele está querendo dizer para nós? Que as nossas cercas, né, das nossas limitações, seja denominacionais, né, das nossas crenças, daquilo que eu entendo, daquilo que eu acho, daquilo que eu estudei, daquilo que eu pensei, daquilo que você viu na academia de teologia, elas são finitas, elas são falíveis de erro. Ou seja, Deus não está aqui dizendo que é da maneira que você está dizendo, é da maneira dele. Volta lá no texto para mim, queridos. Querido, de 1 a 3. Hoje é bem demorado um pouquinho. Então, versículo 2 agora. Então perguntei, de onde vais, para onde vais tu? Ele disse, eis que respondi, de Jerusalém, para ver qual a sua largura e qual o seu comprimento. Olha o versículo 3 agora. Eis que o anjo que lhe falava comigo e o outro anjo saiu ao seu encontro, dizendo, não é essa a mensagem. Você está equivocado. O que eu aprendo aqui? Eu aprendo aqui que nem sempre, não é? Aquilo que nós ouvimos de Deus, o direcionamento é aquele. Porque Deus já revelou para nós. Aqui ele tinha uma mensagem. Ele disse, não é essa a mensagem. Olha só o que diz o versículo 4. E aqui eu compreendo outra coisa no versículo 4. O lugar onde Deus reúne é o lugar onde Deus reúne multidões. Disse assim, ele disse, corre, fala a este jovem, Jerusalém será habitada como aldeia sem muros,
por causa da multidão dos homens, dos animais que haverá nela. Ou seja, a igreja não tem limite, né, para você se limitar. Olha, esse tamanho aqui, aquele tamanho lá, aquele tamanho, que é multidão. Ele está falando de uma explosão que seria tão grande, só do exílio, numa pancada só, viria 50 mil para Jerusalém, naquela época. Então, haveria uma explosão de pessoas, tanto na cidade como fora, porque a cidade era murada, ele pensava em murar, era para proteger dos inimigos, mas Deus disse, olha, eu mesmo vou ser o protetor de vocês. O que ele está querendo dizer para a igreja? Profeticamente, quem nos protege é Deus, amém? Não adianta nós querermos, sabe, refugiar em coisas, pegar em amuletos, essas coisas todas, né? Nos apegar em coisas que às vezes você fala, isso aqui é meu não sei o quê, meu pé de galinha, não sei o quê, pé ferradura, tantas coisas que o homem se apega para se proteger, mas quem te protege é Deus. Se nós vermos isso no capítulo 5, se você olhar que ele fala no capítulo 5, no versículo 5, aliás, melhor dizendo, no versículo 5, Deus é o nosso protetor, pois lhe serei, diz o Senhor, um muro de fogo. Deus seria o nosso muro, ou seja, o que ele está falando? Ele vai nos cercar de todos os lados. Como ele cercou quem? Jó. Quando Jó saiu para a missão que ele não sabia que estava fazendo, a Bíblia fala que Satanás chegou, teve um encontro com Deus, e ele perguntou, e Deus falou, você viu meu servo Jó? Ele, sim, vi, mas também, como é que ele vai servir um Deus debalde? Um Deus que dá tudo para ele. Se olhar o capítulo 1 de Jó, versículo 10, ele fala, um Deus que ele está cercado por todos os lados, que o cerca de todos os lados. Ei, presta bem atenção, quando você está na presença de Deus, você tem uma cerca do Senhor sobre a sua vida, que o próprio diabo reconhece isso. Quando Satanás falou para Jó, ele falou para Deus assim, você tem cercado ele de todo lado, e todos os seus, não era só ele, todos os seus, toda a sua casa. Aí Deus permitiu, então toca nele, toca nas suas coisas. E aí Satanás atua em várias áreas, queridos. Ele começa na área financeira, ele vai na área da família, né? Ele vai na área dos relacionamentos, ele vai atacando. E aqui então Deus estava dizendo para o povo, olha, vocês já sofreram muito, vocês já tiveram agora o tempo de vocês, de escassez da minha presença, eu tinha virado as costas para vocês, mas agora vocês vão ver a minha presença com vocês, aleluia. Querido, isso é muito forte. Se nós queremos ver a presença de Deus para nós, agora nós temos o quê? De nos santificar. A Bíblia fala, quando nós vemos Josué entrar na terra, de santificais, porque amanhã o Senhor fará maravilha no meio de vós. A santificação é o resultado da presença de Deus atuando no nosso meio. Ele disse, olha, pois eu serei agora um muro de fogo. Alguém vai atravessar um muro de fogo sendo o próprio Deus? O que ele estava falando para aquele povo? Fique tranquilo, não fique mais desesperado, que nação nenhuma vai exilar vocês mais, ninguém vai lhe oprimir, porque agora o braço forte do Senhor é com vocês. Uau! Nós temos o braço forte do Senhor ao nosso lado, mas às vezes nós não sabemos aproveitar, porque nós vivemos, às vezes, como aqueles exilados. Nós abrimos brecha para o pecado e nós vamos para as peripécias do pecado e do mal, que nos deixa Deus distante e de nos abençoar e sendo o nosso muro protetor. Eu não sei você, mas queridos, quando a gente se sente protegido é tão bom. Mas quando a gente está desprotegido, parece que tudo atinge a gente. Todas as coisas vêm. Mas quando você sabe que o Senhor está lutando, está prevalecendo com você, pelejando por você, né, cuidando de você, fazendo com que você sinta Ele como muro da sua vida, como protetor. Pois eu serei, diz o Senhor, um muro de fogo ao redor, e eu mesmo serei, no meio dela, a sua glória. A Shekinah do Senhor estaria manifesta, não só lá no altar, não só lá no incenso, não só lá na adoração, não só lá no templo, mas em toda a humanidade daquele tempo, daquela época, em todo o povo, vocês vão ver a minha manifestação. As manifestações de Deus aconteceram e eles viram. As manifestações, a Bíblia chama de teofanias, elas não mudaram. Nós vamos vê-las quando nós estivermos muito próximos do Senhor. Moisés teve a experiência da sarça, que ele disse, olha, nem olha, senão você vai ser fulminado. O lugar que você está é lugar santo. Queridos, quando você entender que você passa dessa porta para cá, né, esse lugar é cheio de coisas humanas, né, paredes humanas, mas quando nós chegamos aqui como igreja, como o Israel de Deus restaurado, como
o Sião, né? A glória do Senhor se manifesta no meio de Sião restaurado, da nova Jerusalém, do povo adquirido por ele, do povo que ele lavou com seu sangue. Eu e você somos esse povo. Queridos, eu quero dizer outra coisa para você também tremenda. Está no versículo 7. A igreja é o lugar da salvação. Fora da igreja não tem, porque quem é o Salvador é Jesus, e ele vela pela igreja. Ele disse, eu vou fundar a igreja sobre Pedro, sobre essa rocha, ou seja, sobre a rocha, não era sobre Pedro, mas sobre a rocha. Falando para Pedro, edificarei a minha igreja. Ele disse, ó, salva-te, Sião, tu és que habita com a filha da Babilônia. Eu disse, agora chegou a salvação de vocês. Queridos, quando você vem para uma comunidade como essa, que você ouve do Salvador, você não pode ir embora daqui sem o Salvador na sua vida, se você não tiver. Olha que ele está falando, salva-te, ó Sião, salva-te, ó povo. Não é? O Senhor agora estava dizendo, agora é a vez de vocês se purificarem para preparar para essa nova Jerusalém, para um tempo novo. E aí, se nós olharmos profeticamente, ele vai falar da nova Jerusalém. Eu já repeti, falei, vou repetir mais uma vez. Apocalipse 21. A cidade santa, a nova Jerusalém, que vai ser descer do céu, ataviada para o seu povo. A Bíblia diz que nesse lugar não vai ter choro, não vai ter pranto, não vai ter ranger de dentes. Ou seja, nós não teremos as mazelas deste mundo lá. E isso é para mim e para você. Isso está preparado para aqueles que buscam, para aqueles que são chamados pelo seu decreto, aqueles que o Senhor olhou e os seus olhos disseram, eu amo você, e você foi redimido, você foi eleito antes da fundação do mundo. Você já pensava em você, antes que o mundo existisse, ele disse, eu quero salvar você, eu quero você comigo, eu quero ser o seu Deus. Mas nós nos afastamos do Senhor nós mesmos, nós criamos as nossas diferenças e dificuldades para com Deus, e nós colocamos tantas limitações. Eu não posso ir por isso, eu não posso ir por aquilo, eu não posso ir por aquela outra coisa. Nós colocamos cercas, nós colocamos muros, e Deus está dizendo, eu quero ser a cerca, eu quero ser o muro. Jerusalém vai ser uma cidade que vai expandir muito. E é verdade, se você chegar lá em Israel, tem a cidade murada, a cidade antiga murada, mas fora da cidade, estendeu muito. Profeticamente já aconteceu o que está aqui em Zacarias. E vai acontecer. É uma cidade agora cheia de gente. Gente de todos os lados. Pessoas de todas as nações vão visitar Jerusalém. E vão lá por causa de quê? Vão lá porque lá tem o Deus. Né? O El Shaddai, o Eterno, o Todo-Poderoso. O Elohim, aquele que cuida de todas as pessoas e que tem a bênção para o povo. O que o povo fazia todo ano peregrinando e indo para Jerusalém? Eles iam levar a oferta. Eles chegavam lá, eles viam o sacerdote adorando e servindo. E aí depois eles recebiam a bênção do sacerdote e voltavam para suas casas. Porque eles tinham que ir até Sião, ou seja, até o Monte Sião, até Jerusalém. E nós agora, o Senhor diz que nós somos a Jerusalém dos seus olhos. Quero que você coloque Gálatas capítulo 6, versículo 16. Eu falei esse texto no início, eu quero ler para vocês. Olha só o que ele fala profeticamente. Se nós andarmos conforme está esta regra, paz e misericórdia, ela diz assim, serão com eles, com aqueles que assim o têm, e com o Israel de Deus. 16, o verso é 16. Gálatas 6, o verso 16. Se todos quantos andarem conforme esta regra, esta palavra, não é conforme aquele anjo que mal entendeu a mensagem e disse, olha, o Senhor me mandou fazer isso. Deus não tinha mandado ele fazer aquilo. Se todos andarem conforme essa palavra, e ela é profética porque é o seguinte, nosso tema do próximo ano, eu vou abrir um parênteses aqui e dizer para você, vivendo a Bíblia e salvando gerações. Se nós vamos andar sobre essa regra, nós não vamos andar sobre o sonho de ninguém, nós não vamos andar sobre a revelação de ninguém, é sobre a regra que já está aqui. E sejam sobre eles e sobre o Israel de Deus, eu e você, que fomos lavados e remidos com o sangue do Cordeiro. Você pode dizer glória a Deus? Não, bem forte, glória a Deus! Porque eu e você somos esse Israel de Deus. Queridos, por isso que ele disse que há lugar de salvação. De salva-te, sai desse lugar, sai da Babilônia. Ou seja, sai desse pecado, sai desse lugar de maldição, sai desse exílio, sai desse lugar de escravidão. Tem libertação para você em Sião.
O povo de Sião tem libertação para você. A Bíblia diz que em nenhuma outra salvação, a não ser por Jesus, sem nenhum outro nome é dado pelo qual eu e você devamos ser salvos. Só em Jesus a salvação. E ele disse que está vinculado, a salvação vem de Deus, mas está vinculada a Jesus. Porque foi ele que foi na cruz e pagou o preço por nós. Queridos, quando eu olho isso aqui, ele vai dizer no versículo 6, ele diz assim, ó, foge daí, corra, é urgente. A Bíblia vai dizer, nesses versículos seguintes, diz assim, ó, eis que cedo venho. Lembra Apocalipse 22, que fala que ele está vindo. Venho sem demora. As pessoas não estão atentas, as pessoas não estão apercebidas. Eu penso que hoje nós estamos vivendo quase que fosse os dias de Noé. Noé estava dizendo, olha, vai vir um dilúvio, e ninguém fazia nada. Todo mundo fazendo o que sempre faz. Casa, dava-se em casamento, estava vivendo, ou seja, de uma vida normal, mas sem atentar para o que estava sendo proclamado, para o que estava sendo anunciado, para aquilo que estava sendo advertido. A Bíblia está dizendo aí, olha para mim, coloca lá no Zacarias capítulo 2, versículo 6, ele disse, foge, é urgente. Eu não sei como é que está a sua vida hoje, querido, que você chegou aqui. Mas a palavra para você é, foge do pecado. Saia do erro. Saia da indiferença. Corra para Deus. Ele disse, ei, ele dá um grito, né? Uma expressão de ênfase. Ei, agora saia, em outro lugar, foge agora da terra do norte. Ele estava falando da Babilônia. Sai daí. Sai da Babilônia do pecado que você está escravizado. O que está te escravizando? Qual é o nome do pecado que chama Babilônia na sua vida? Foge. Corre. E aí no versículo 10, eu quero caminhar para o fim, no versículo 10 ele fala assim que a igreja é o lugar de adoração, celebração. Olha o que ele vai dizer no versículo 10. Canta e exulta, ó filho de Sião. Cantar e exultar. Duas coisas diferentes aqui. Se eu expressasse cantar, seria melodias, falar de forma de louvor. Mas quando eu falo exultar, demonstra uma grande alegria. Sabe, é júbilo em excesso. É muita festa. Sabe? É tempo de festa. Não tem uma música que fala assim? Isso é o que ele está falando de exultar. Quando você canta melodias maravilhosas. Mas quando ele está falando de exultar, ele está falando desse júbilo. Sabe, de excesso de contentamento. É mais do que sabe, você fala, uau, eu consegui. Eu consegui. Eu cheguei lá. Alguma coisa que você muito quer, que você chega, que você alcança. Né? Você faz aí um concurso e você é aprovado. Fala, uau, fui aprovado. Essa alegria, essa coisa não chega nem perto, deve ser a alegria da exultação, quando você entender a mensagem de Deus para o seu coração. Quando você entender que Deus chegou para você, quer dizendo, eu quero cuidar de você, e você dizer assim, olha, eu cheguei, eu encontrei. Deus está querendo de você, olha, faça isso, me adora. Celebre isso na sua vida todo dia. Conta para as pessoas que eu fiz por você. Vai contar para todo mundo, vai, conta para todo mundo. Essa aí é a expressão. Excesso de contentamento. Exultar. Cantar e exultar. Senão ele falava só uma coisa, tem duas coisas aí, cantar e exultar. Ó filha de Sião, ó povo separado, o povo escolhido. E ele disse, vocês serão o meu Deus, serão o meu povo, eu serei o seu Deus. Cara, isso é muito forte. Quando nós entendemos que nós temos um Deus que está preocupado com nós, que cuida de nós, que está ao nosso lado. E aí a Bíblia diz lá, Isaías 55, versículo 6. Busca esse Deus enquanto se pode achar. Invoca Ele enquanto está perto. Não sei quando Ele vem, mas Ele está vindo. A Bíblia diz que cedo vem, parece que está urgente. A vinda dele é urgente. E a nossa chegada, a maneira de chegar para Ele também é urgente. De fugir do erro, sair do pecado, sair das mazelas, sair das peripécias do mal, é urgente também. Não é? Mas Ele está vindo urgente. O que Ele está querendo dizer para nós? Com essa urgência. Que quanto mais rápido eu fazer um acerto com Ele, melhor é para mim. Porque se eu ainda continuar na indiferença, vivendo como se nada tivesse acontecendo, vivendo assim, sabe, simplesmente, religiosamente, né? Frequentadores de culto, sabe, Ele pode vir em qualquer momento e eu ficar de fora.
Aí eu falo para você, a minha expressão, é a minha expressão. Você está frito na banha do macaco. Sabe o que é a minha expressão que eu falo, frito na banha do macaco? Você está fora do céu. E se eu perguntar para você, ninguém aqui quer ficar fora do céu. Mas eu pergunto, o que você tem feito para ir para o céu? Versículo 13, ele fecha o capítulo. Cale-se toda a carne diante do Senhor, porque Ele se levantou Ele se levantou da sua santa morada. Ou seja, Deus se moveu em nossa direção. Ele não ficou lá, quieto lá, só observando mais. Ele estava dizendo, não vou ficar só observando mais o meu povo disperso, não, sofrendo, não, que eu já fiz isso com eles. Porque o anjo também intercedeu no capítulo 1. O Senhor deixou eles 70 anos no exílio. Ele fala lá dos guerreiros e dos ferreiros. Dos chifres, né? Dos chifres e dos ferreiros. Os chifres eram aquelas nações que atacavam. E os ferreiros eram aqueles que iam dissipar os inimigos. O que Deus estava dizendo para eles? Chegou o tempo do sofrimento. Acabou agora. Agora vocês voltam para Jerusalém e vocês vão ver a minha mão com vocês, a minha presença com vocês, a glória no meio de vocês. Queridos, nós precisamos mais do que nunca, como igreja dos últimos dias, ser uma igreja que a gente percebe e sabe, e vive e vê a glória de Deus no nosso meio. Você tem percebido isso? Você consegue alcançar isso quando você, não é só você, sabe, buscar algo só para você, mas como você passa a ser agente de bênção para outros. Porque nós estamos aqui só como servo, e servo não tem vontade própria. Servo só faz o que o seu Senhor manda. E Ele já nos deu uma comissão, já nos deu um comissionamento, Ele já nos deu um regramento de fazer discípulos. Então agora Ele traz essa salvação. Agora é a hora de você agora. Sabe, você quer essa glória com você? Você quer esse muro de fogo, de proteção na sua vida? Eu quero, pastor, quem não quer? Então agora vai a palavra. Busque enquanto pode achar. Invoque Ele para a sua vida. Chame Ele para dentro do seu lar. Chame Ele para dentro da sua casa. Chame Ele dentro de você. A Bíblia diz assim, o salmista, agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Não é o do meu, é do seu. Mas primeiro tem uma condição. Primeiro tem uma prerrogativa. Agrada-te do Senhor. Agrada ao Senhor. Você tem agradado a Deus? Quero que você fique em pé, querido. Eu queria que você colocasse o versículo 10 de Zacarias 2:10. No versículo 10 ele vai dizer que, ele diz assim, ó, canta e exulta, ó filha de Sião, pois eis que venho e habitarei no meio de ti, diz o Senhor. O que ele está querendo dizer com isso? Ele está querendo dizer simplesmente que o próprio Deus, o Deus da igreja, é que vai nos proteger. Ele vai estar no nosso meio. Eu habitarei no meio de ti. Não tem como fugir disso. Só quem não tem assim, muita percepção do que eu estou falando para você, que vai fugir de querer Deus no meio da sua comunidade. Do Deus que vai agora agir em nosso favor. Um Deus que agora vai ser o nosso muro de proteção. Nós não precisamos mais de cerca, de limites, nós não precisamos de cerca elétrica, nós precisamos de nada, nós não precisamos de câmara de nada, porque Deus vai cuidar de nós. Ele estava dizendo, inimigo nenhum vai derrotar vocês mais. Por que ele estava falando isso? Porque as nações estavam, né, saqueando Jerusalém, né? Toda aquela situação que Deus deixou o povo levar eles lá para o cativeiro. Acabou, chega. Isso é para nós hoje. Se você quiser dar um basta no cativeiro que você está vivendo de pecado, você tem que fugir e correr para Deus. Saia da escravidão. E não é amanhã, é hoje. A Bíblia diz assim, hoje, se ouvirdes a minha voz, não endureçais os vossos corações. É se você ouvir a voz do Senhor. É hoje o seu dia de encontro.
Hoje é o seu dia de acerto. Hoje é o dia de você dizer: Senhor, fica bem pertinho de mim. Você chama Ele para a sua vida, invoca Ele para a sua vida. Vamos cantar uma canção. Aleluia. Fogo não me queima, nas águas não vou afundar, pois estás comigo, não estou sozinho. Eu estou guardado no esconderijo, não estou sozinho, tu estás comigo. Temer porque se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalha, seu nome é Glória a Deus. Jeová Jireh, irás prover de novo. Eu creio em ti. Haja o que houver, venha o que vier, irás prover de novo. Eu creio em ti. Eu não vivo do que vejo, vivo do que creio, irás prover de novo. Eu creio em ti. Não me queima, nas águas não vou afundar, pois estás comigo, não estou sozinho. Eu estou guardado no esconderijo, não estou sozinho, tu estás comigo. Temer porque se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalhas, seu nome é Jeová Jireh, irás prover de novo. Eu creio em ti. Haja o que houver, venha o que vier, irás prover de novo. Eu creio em ti. Eu não vivo do que vejo, vivo do que creio, irás prover de novo. Eu creio em ti. Eu creio em ti. Quando ele fala que ele é Jeová Jireh nessa canção, ele fala que é Deus que provê na sua vida. E ele diz que vai prover novamente. Talvez você, como esse povo, tinha perdido, sabe, aquela alegria da presença de Deus. Estava exilados, estava escravizados. Agora eu disse assim: eu vou trazer vocês para restaurar, trazer novamente a minha presença na vida de vocês, a minha glória, a minha Shekinah. O que Deus pode falar agora ao seu coração? Ele quer prover na sua vida. Talvez prover de novo naqueles que afastaram, talvez daquele que distanciou, mas talvez daquele que nunca alcançou. Ele quer prover agora. O que ele quer prover? O maior milagre, que chama-se salvação da alma. Médico nenhum pode curar, e nenhum doutor, por mais graduado que seja, pode te dar esse milagre da salvação. Só Jesus. E eu não sei você, não sei quantos estão aqui que ainda não tem essa experiência da salvação por Jesus. E ainda que não entendeu que esse Jeová
Jireh, que vai prover na sua vida. Ele está no nosso meio, Ele está aqui. E a promessa é essa, Ele disse assim, olha, quando tiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, aqui nós somos mais do que 2, mais do que 3. A Bíblia diz que Ele estaria no meio de nós. Onde tiver 2 ou 3, estarei no meio de vocês. Então Jesus está aqui, amém? E Ele veio trazer salvação para você. Ele veio trazer salvação para você. Eu quero perguntar, alguém aqui deseja essa salvação? Deseja essa restauração para a sua vida? Uma restauração de vida espiritual, vida próxima com Deus, eternidade, perdão de pecados, graça e misericórdia serão com você, ó Israel de Deus. Se você deseja isso, querido, eu quero terminar esse culto orando por você, orando pela tua vida, orando pela tua casa, para que Deus possa prover de novo aquilo que acabou. Sabe, a Bíblia fala que quando Davi pecou, o pecado tirou ali o Espírito Santo dele, a alegria da salvação. Ele disse para Deus numa oração, Salmo 51, dá-me de novo, dá-me de volta a alegria da salvação. Sabe o que é a alegria da salvação? É você chegar numa reunião como essa, santa, e sair daqui tomado, sabe, cheio da Shekinah, da glória dele. Se você deseja isso, querido, eu quero orar por você. Se você quer fazer uma entrega da tua vida para Jesus, eu quero orar por você. Se tiver alguém, manifesta. Eu quero que você dê um sinal assim, eu quero que você talvez venha à frente, mas eu quero orar com você. Tem alguém? Tem alguém aqui que quer fazer essa entrega, esse milagre da salvação? É esse agora. Não quero orar por outra coisa, a não ser por isso agora. Tem alguém? Não vejo alguém se manifestando. Glória a Deus que todos aqui tenham plena convicção que a glória de Deus está aqui no meio de vocês. Então põe a tua mão na posição de receber. Agora eu quero orar por você. Pai, em nome do Senhor Jesus, que nós nunca percamos, ó Deus, esta glória, essa presença, esse fogo, Senhor, que é de proteção. Esse é o Deus que está sempre ao nosso lado, ao nosso redor, acampados, como diz a tua palavra, como o anjo que acampa ao redor dos que o buscam e o temem, e nos livra de todo mal. Senhor, que dos ataques daqueles, ó Deus, que é o acusador, daquele que é, Senhor, o nosso adversário, ó Deus, nada venha nos atingir. Senhor, que nós sejamos, ó Deus, agora protegidos. E nós não precisamos, ó Deus, de nenhuma estrutura humana, de proteção de muro, de qualquer cerca, ó Deus, nada para nos proteger, a não ser a presença do Senhor na nossa vida. Ó Deus, nós queremos andar com ela todos os dias. Nós queremos passar, ó Deus, e por onde nós passarmos, nós seremos bem-sucedidos. Nós seremos bem-aventurados. Nós levaremos paz e receberemos paz. Senhor, em nome de Jesus, aqueles que estão tristes, ó Deus, dê alegria. Ó Deus, aqueles que estão desconsolados, console. Senhor, aqueles que estão, Senhor, em incredulidade, dê, ó Deus, credibilidade. Dê, ó Deus, a eles, que eles possam entender do poder que há no nome de Jesus, para viver uma vida, Senhor, ó Deus, inabalável. Uma vida, Senhor, que dá alegria de estar na tua presença. Senhor, nós queremos ter uma semana de vitória, de alegria, mas nós queremos o Senhor conosco. Nós queremos que o Senhor vá à frente, que o Senhor chegue primeiro. Ó Deus, onde nós chegarmos, a glória do Senhor chegue primeiro. Ó Deus, a presença do Senhor esteja primeiro. Que isso seja, Senhor, uma Deus presente na nossa vida. Seja, Senhor, sempre algo, Deus, que nós possamos experimentar. Que a igreja do Senhor possa viver isso. Senhor, nós queremos viver algo novo. Deus, o novo do Senhor. Ó Deus, nós queremos aquele renovo que o Senhor prometeu para Zacarias. E ele chegou, que era Jesus. E nós queremos viver cada dia com ele. Nós queremos andar, Senhor. Nós queremos, ó Deus, caminhar. Que os nossos passos, ó Deus, sejam direcionados pelo Senhor. Que nós não possamos sair da nossa boca nenhuma palavra torpe que não seja para edificação. Senhor, nós clamamos no nome do Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus. Queridos, terça-feira os homens vão reunir mais uma vez, né? Ainda esse ano. Então os homens, ela não falou ali, só lembrando os homens, terça-feira, 19h30. Deus abençoe vocês, tenham uma semana abençoada em nome de Jesus.